Tá. Agora vai. Tá, o que que a gente vai conversar hoje, gurizada? A gente vai evoluir mais um pouco na questão de medidores, né, de instrumentos para medição. A gente estava conversando basicamente sobre os equipamentos de medição, né, nas últimas aulas, que a gente conversou um pouco sobre o que que faz parte do multímetro e tal, de medidores em geral. A gente falou um pouco sobre sistemas de unidades e definição, né, e calibração de instrumentos. Agora, hoje, a gente vai conversar sobre os transformadores de instrumentação. Tá? A gente vai começar, na real, a conversa sobre esse tipo de transformador, que é um tipo especial de transformador dedicado para sistemas de medição, tá? E a gente vai ver que não é só bem para medição, tá? Mas antes de nós falar sobre esses equipamentos em específicos, eu quero tentar fazer um contexto e mostrar onde que a gente tem esses caras e qual que é a utilidade desses equipamentos, tá bom? Então eu vou tentar me arriscar aqui, digamos assim, me aventurar numa área que não é bem a eu, que eu sempre trabalho, mas vamos lá, qualquer besteira que eu falar que vocês acham que eu tô falando muita merda, me corrige aí no chat que a gente vai dialogando, tá bom? Primeiro, o CEP, tá? Sistema Elétrico de Potência. Acredito que vocês já viram essa estrutura, né, do sistema elétrico de potência, que isso aqui representa para nós o fluxo da energia, né, da onde que vem a energia que tu aqui na tua casa consome, né, que tu tá tendo aí na tua tomada, lá na tua casa, aqui embaixo. Qual é o percurso que a energia faz, né, no meio tradicional, digamos assim, ou vinha fazendo até as últimas décadas, né, percurso que a gente tinha era basicamente esse que o sistema elétrico de potência mostra para vocês, tá? Eu não sei se vocês já estão fazendo CEP, já estão fazendo? Ou é circuitos 2 ainda, ou é os dois juntos? Sim, não. No próximo semestre, fiz 3 vezes, desisti, tá? O CEP, tá? Ele estuda. Ah, não, não tá fazendo. Tá ou não tá? O cara não sabe nem quais disciplinas tá fazendo mais. O CEP estuda essa estrutura aqui, tá, gente? Que estuda tudo que envolve, desde onde a energia é gerada, certo? Onde lá, até aqui na tua parte de consumo, tá bom? E daí o que que acontece? Nesse sistema elétrico de potência, a gente tem a parte onde é gerada, né? Aqui tá, a imagem tá de uma termoelétrica aqui, enfim, mas o agente geralmente são usinas hidrelétricas aqui na parte de geração, né? E vai indo fazendo todo o percurso, ela é gerada e até chegar em vocês, tá certo? Então ela é gerada aqui para nós, geralmente, em usinas hidrelétricas, né? A nossa rede de geração, geralmente são usinas hidrelétricas, como exemplo dessa aqui, tá? Essa aqui é a usina de Itaúba. Eu não sei se todos vocês foram naquela visita que a gente fez na Itaúba aquela vez, tá? Que a galera tirou foto lá aquele duto que tem lá em cima, ó, não sei se você se lembra. Se eu não me lembro, alguns de vocês foram, né? E então lá é gerada energia, né? E o que que a gente sempre tem aqui, ó, por exemplo, quem não lembra lá, né, aqui na nossa barragem aqui, o que a gente tem é que esses dutos aqui conduzem, né, a água, transforma energia potencial lá embaixo nas turbinas, tá? Então nas turbinas é gerada energia e tal, só que essa energia que tem ali, geralmente do lado de uma geração, de uma usina dessas, a gente já vai ter uma subestação de energia elétrica, tá? Onde aqui na imagem está representada ali em cima, né, e uma vista superior dela está aqui, ó, tá? Nessa subestação, o que que é a função dela, né? Ela vai pegar essa energia que foi gerada nas turbinas aqui embaixo, gerando, né, girando lá com as pás e tal, gerou energia, vem para a usina. O que que a tua subestação vai fazer? Ela vai elevar essa tensão, né, que foi gerada ali, vai elevar e controlar ela para jogar para as linhas de transmissão, né? Então, o grande coração de uma subestação, né, que é essa subestação do lado do sistema de geração, o grande coração de uma subestação é o transformador de potência, né? Esse transformador de potência, ele é o principal, é para ele que existe, a subestação é ele, né, é um trafo gigantesco, né, ou vários trafos gigantescos que processam toda a energia que aquela usina produz, tá bom?
Esse trafo, né, geralmente ele leva a tensão para valores bem altos de tensão aí para, agora eu não lembro os valores exatos, tá, mas ele eleva a tensão gerada e manda para as linhas de transmissão, tá, que a linha de transmissão, então, que a gente vê que são essas torres de transmissão aí, que a gente vê por aí, onde a gente tem uma tensão bem elevada ali, muito elevada, né, sendo transmitindo energia, certo? Essas aqui são a parte de transmissão de energia. Então, ela foi gerada, foi levada na subestação da geração e está sendo transmitida, tá bom? Quando essa energia está sendo, depois que essa energia foi transmitida, ela chega nas chamadas subestações de transmissão, tá? E dessas subestações de transmissão, depois ela vai para as de distribuição, que são as que estão mais próximas de nós, né? Geralmente as que estão na entrada numa cidade ou na entrada numa planta muito grande, né? E daí a gente tem essas subestações menores, chamadas as subestações de distribuição, tá? Então ela foi gerada, elevou na primeira subestação, transmitiu, chegou na subestação de distribuição. De novo, né, dentro dessas subestações, o principal elemento são os transformadores de potência, né? Onde a gente tem aqui o transformador de potência, esse caixotão aqui, né? Ele é gigante, ele é bem grande, certo? Quem já foi numa subestação, eu não sei se vocês foram também, a gente visitou Santa Maria, eu acho que a gente visitou uma. Eu não sei se vocês já visitaram aqui em Cachoeira também, mas qual que é a função desse transformador nas subestações? Agora é pegar essa energia que estava vindo da transmissão em elevada tensão e agora rebaixar para jogar nos postes para ir para as casas, tá? Basicamente essa a função. Então a função principal desse cara aqui é o transformador, né? A subestação, sempre o coração de uma subestação é o transformador de potência, ou os transformadores de potência, tá? Que se for uma elevadora ou uma rebaixadora, sempre vai ser um trafo o principal elemento. Só que não é só o trafo que existe nessas subestações, existem outros equipamentos que garantem o funcionamento correto, garantem a proteção, garante que tudo vai estar certo ali, né? Garante que o teu transformador está funcionando como devia estar, e ainda realizam medições, né? Como é que está o consumo, como é que está a energia indo para os ramos diferentes, enfim, tá? Então, a gente vai concentrar o nosso foco aqui, eu quero só afunilar o nosso foco aqui nessa subestação aqui, por exemplo, tá? Numa subestação de distribuição. Então, que a gente está chegando com a tensão vinda da transmissão e vai rebaixar ela para ir para a distribuição, que vai para os postes que a gente vê dentro da cidade daí, tá bom? Então, pensando nessa subestação aqui, que ela faz parte do CEP, tá? Que a energia veio lá da transmissão e chegou nela. Pensando nesse carinha aqui, o que que a gente tem geralmente nessa estrutura, tá? Geralmente a estrutura que a gente tem dentro de uma subestação, como eu falei para vocês, o principal é o transformador, né? Então esse desenho aqui que tenta fazer um simplificado aí do que seria um corte transversal de uma subestação semelhante a essa aqui, principal carinha aqui, o transformador, certo? Ele é o transformador de potência, ele que vai rebaixar essa tensão que está chegando para fornecer para nossa cidade, digamos. Então tá vindo aqui ó, a linha de transmissão, certo? Tá chegando na tua subestação. E olha que antes de chegar antes de chegar no teu transformador, certo? Ele vai chegar a linha de transmissão e vai sair a rede de distribuição, né? Vai trocar, ela vai vai entrar a linha de transmissão e sair rede de distribuição. Olha que antes de chegar no teu transformador aqui, ó, toda a linha de transmissão, ela passa por uma série de equipamentos, certo? Tem uma série de equipamentos lá dentro da tua linha de transmissão, chegou no teu transformador, ele rebaixou, e depois do teu trafo, tu ainda tem outros equipamentos, certo? E aí até jogar lá para os postes que vão ir sair para a rua para ir para tua casa, tá bom? E esses equipamentos são esse monte de bucho que vocês veem na subestação ali, tá? Claro, assim, ó, pessoal, eu tô tentando só contextualizar onde que estão os equipamentos que a gente vai ver. Uma subestação de verdade vocês vão estudar na disciplina de subestações, né? Dentro da parte de proteção do sistema elétrico de potência, vocês vão estudar um pouco mais a fundo o que são cada um desses equipamentos também, tá? Eu estou tentando situar o que a gente vai estudar aqui. Então, tem esses outros equipamentos aqui, tá? Certo? Que eles têm essa função que eu estava falando para vocês, que é medir, proteger, garantir o funcionamento correto, ok? E numa outra forma que a gente pode representar essa estrutura que eu desenhei, que está desenhada aqui para vocês,
é o sistema, o circuito unifilar aqui mostrado para vocês aqui em cima, né? Então a gente tem a entrada aqui, certo? Chamado de alimentador, que seria essa LT aqui, que é a linha de transmissão, que aqui na nossa foto é lá em cima, ó. São aquelas 3 entradas lá, ó, certo? Cada lá é a nossa entrada em alta tensão, certo? É a linha de transmissão entrando, certo? Vai passar pelos equipamentos, vai chegar no trafo e vai rebaixar. Então olha aqui, eu não sei se vocês estão enxergando, mas tem 3 condutores descendo aqui, ó, indo para a parte subterrânea, tá? Em algumas subestações é feito assim, né? Ele sai subterrâneo aqui, então a RT aqui vai sair subterrâneo lá naquela imagem. Então a gente tem aqui o transformador, que é o que eu estava falando para vocês, o core, né? O núcleo da nossa subestação. E olha o que a gente tem de alguns equipamentos. Claro que não são só esses e não é sempre essa estrutura, né? Mas a gente tem essa aqui, chamada chave seccionadora, representada aqui por esse desenho aqui, tá? Tem a parte, seguindo a linha aqui, né? Tem um carinha chamado TC, tem um carinha chamado TP, que está alimentando um carinha chamado proteção, certo? E uma outra caixinha aqui, que é um símbolo para disjuntor, tá bom? E do outro lado a mesma coisa, a gente tem o disjuntor, tem o TC, tem o TP, alimentando um carinha chamado medição, e então chave seccionadora, tá? O que vocês acham que é a função desse quadradinho aqui chamado disjuntor? Qual que é a função do disjuntor na tua casa? Você lembra que no CD, lá no quadro de distribuição da tua casa, na caixa de distribuição, tu tem um elemento chamado disjuntor também, não tem? A gente tem. Proteger os condutores, perfeito. Proteger o circuito, né? Na nossa casa, ele protege a casa de pegar fogo, basicamente, né? É isso que ele protege. Dispositivo de proteção, beleza. É um dispositivo de proteção, tá? Que ele vai proteger o circuito. Isso que o disjuntor faz. Tá, mas eu tenho o disjuntor e eu tenho essa tal de chave seccionadora aqui também, né? O que vocês diriam que é a principal diferença entre uma chave seccionadora e um disjuntor? A gente não tem os dois na nossa residência, né? A gente só tem o chamado disjuntor. Mas aqui, por que eu tenho os dois? O que vocês acham? O disjuntor é o elemento de proteção, de verdade, isso que vocês falaram. A chave seccionadora, depois eu acho que dá para ver em alguma foto, vou mostrar para vocês o que é uma chave seccionadora. Ela é um elemento para te isolar um sistema, para te fazer manobras. Isso aí, ó, o pessoal tá falando, ó. Equipamento de manobra, exato. Tu nunca pode desligar uma chave seccionadora com o teu elemento, com a tua rede funcionando. Então imagina que esse trafo está alimentando lá a tua rede de distribuição, tu não vai abrir uma chave seccionadora enquanto esse transformador estiver funcionando, porque isso aqui é uma chave do tipo faca, semelhante ao que está desenhado aqui, ó. Ele é uma chavezinha do tipo faca, onde esse cara aqui, ó, vai abrir e vai fechar. Se tu manobrar esse cara aqui com o teu circuito funcionando, vai fechar um arco aqui, certo? Vai ter um arco voltaico, um curto-circuito aqui no árvore. Não sei se vocês já viram isso, uma chave seccionadora sendo aberta na força, certo? Vai ter um curto-circuito aqui, vai ter um arco voltaico aqui. E isso aqui tu não faz. Tu só vai usar as chaves seccionadoras depois que tu desligar o teu circuito através dos disjuntores. Seja por uma proteção ou seja de forma manual. Tu quer tirar um trafo e botar outro, tu quer fazer uma manutenção no teu trafo, tu desliga nos disjuntores, vai lá na chave seccionadora, e daí abre, e daí tu pode trabalhar no tráfego, porque ele está isolado do teu circuito. Ou então fazer uma manobra, né? Tu quer mudar as cargas, tu estava alimentando um bairro e agora tu quer trocar, né? Sei lá, eu estou inventando esse exemplo, tá? Mas tu usa as chaves seccionadoras para fazer isso. E como fazer essas manobras que tu vai estudar mais adiante, né? Não existe só esse tipo de barramento que está desenhado aqui para vocês, né? Existem várias configurações com vários transformadores, né? Aqui é o mais simples do simples, tá? Beleza, então essa é a estrutura, tá bom? Aqui, claro, eu estou mostrando ali para vocês uma subestação de alta tensão, tá bom? Aquele primeiro exemplo, isso aqui, ó, uma subestação de alta tensão. Mas existem outros tipos de subestações também, tá bom? Por exemplo, tu pega uma grande indústria, uma grande empresa, assim, que tenha várias máquinas, que tenha um consumo de energia muito grande, tu não vai alimentar uma rede dessas a partir do poste, certo? Ela vai ter a própria subestação, onde vai chegar provavelmente média tensão nela,
certo? Vai chegar nessa empresa, mede a tensão, por exemplo, aqui em Cachoeira, uma Escrio da vida, tá? Ela deve ter uma subestação própria dela, tá? Então vai chegar a tensão, isso, em torno desse nível de tensão, Renan, e daí dentro da própria empresa tu vai ter uma estrutura muito semelhante àquela estrutura que eu mostrei ali para vocês, tá? Onde a gente tem aqui um exemplo, certo? Onde os transformadores dessa subestação aqui são esses caras aqui, ó, que são o coração da subestação, né? Que vai pegar a energia de média e vai rebaixar para dentro da empresa, certo? Esses aqui são transformadores a seco, tá? Que estão aqui nesse exemplo, mas não necessariamente vai ser, né? Pode ter outros que são a óleo e tal, enfim, que a carcaça tá, que os enrolamentos estão imersos em óleo, né? Esses aqui são um exemplo deles a seco. E observa aqui, ó, tá vendo esse elemento aqui, ó? Isso aqui é a chave seccionadora que eu falei, ó, uma para cada fase, tá? Olha que tu tem lá mais, eu esqueci de falar, ó, a entrada é por lá, ó. Aqui tá entrando a média tensão, por exemplo, certo? Tá passando numa primeira cabine aqui, que é a cabine de medição, tá? Eu não sei se eu coloquei outra imagem, mais adiante eu acho que eu vou botar outra imagem dessa cabine aqui, onde tu tem os equipamentos de medição, certo? Vem para essa outra cabine, para essa outra baia aqui, onde tu tem aquele chamado disjuntor, tá? Aquele disjuntor que é o quadrinho que eu mostrei no desenho anterior, tá aqui, ó. É esse equipamento aqui. Esse aqui é o disjuntor que protege daqui para a esquerda, né? Que é como se fosse o disjuntor da residência em si, tá bom? E depois os trapos, tá bom? Então, tu tem essa estrutura básica numa subestação, né? Então, voltando aqui numa de alta tensão, tu tem essa estrutura básica, né? Onde tu tem a entrada, um barramento, que a gente fala, um barramento de entrada, tu tem chaves seccionadoras para fazer manobra e para fazer isolamento do circuito, tu tem circuitos de proteção, tu tem disjuntores, tu tem o coração, que é o coração da subestação, que é o transformador de potência, né? Que é um transformador geralmente muito grande, certo? E tu tem esses outros carinhas aqui, que são os chamados TCs e TPs, tá bom? Agora vamos focar nessa estrutura, entendida essa estrutura de uma subestação de distribuição, tá? Entendida essa estrutura, vamos focar um pouco dentro dessa parte aqui, ó. Vamos focar um pouco nesses elementos aqui, ó. Tá? Dentro desses elementos aqui. Tá? Se a gente olhar dentro dessa estrutura aqui, o que a gente tem é basicamente isso aqui, ó. Tá? Esse aqui é um desenho só daquele quadradinho que eu fiz ali para vocês, ó. Deixa eu voltar. Aqui, ó. Esse quadradinho aqui, ó, tá TC, TP, proteção, disjuntor, e daí segue lá para diante pro trafo, né? E antes está chegando a energia. Mesma coisa aqui, ó, tá? Aqui ele vai ir pro trafo, né? Aqui segue, vai ir pro transformador de potência, tá? E aqui tá vindo da alta tensão, tá? Tá vindo da transmissão aqui. E daí observa essa estrutura aqui, ó. Esse elemento aqui que eu tava falando para vocês, ó. Isso aqui é o chamado disjuntor, tá bom? Ele é o elemento de proteção. E daí tu tem diferentes estruturas de disjuntores, né? Tu tem disjuntores menores, maiores, depende do nível de tensão, depende da corrente que ele vai cessar ou não, tá bom? Mas uma estrutura muito comum são essas aqui, ó, tá? Isso aqui é um disjuntor, ó. É um disjuntor de uma subestação de alta tensão, onde a gente tem, basicamente, dentro dessa estrutura aqui, ó, dentro dessa estrutura a gente tem um elemento que extingue o arco quando tu abre o circuito, certo? A mesma coisa esse aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, ó, por exemplo, são 3 estruturas, né, onde tu tem o cabo aqui em cima, certo? Ele desce por aqui e continua para lá, ó. Certo? Ele continua para lá. Mesma coisa aqui, ó. Ele chega por cima, desce aqui por dentro e continua para lá. O que esse disjuntor faz, ele abre o caminho aqui no meio, ó. Chega o cabo aqui. Quando tu manda abrir ele, quando tu manda manobrar, ou por proteção, ou porque tu quer abrir o circuito de fato, o que ele abre, na real, é uma chavezinha aqui dentro, ó. Certo? E daí esse dispositivo, seria melhor eu ter mostrado aqui, né? Que ele abre como se fosse uma chave aqui dentro, ó. Tá? Daí ele sai aqui. Esse dispositivo, claro, ele tem que extinguir o arco muito rápido, ele tem que garantir, ele tem que suportar a isolação, porque o que ele faz basicamente é assim, ó, tu tem os condutores ali, né, basicamente ele agarra um condutor assim de um lado, e daí o que ele faz quando ele manda abrir, ele puxa um lado do outro,
certo? Se é uma tensão muito elevada, né, vai se formar um arco entre os dois contatos. Só que ele tem que garantir que esse arco vai ser extinguido num certo tempo, enfim, né? Isso que o disjuntor faz. Por isso que ele tem que ser tão robusto, porque é isso que ele leva toda essa estrutura. Internamente, o que tu tem basicamente é isso aqui, ó. Então, aquilo que eu estava falando para vocês, ó, esse lado de cima, ó, é como se ele agarrasse o cabo que está embaixo ali, ó, o contato móvel, ó. O que ele faz, o disjuntor, quando tu manda abrir ele, ou tu manda abrir, ou um sistema de proteção manda abrir, ele tira aquele arco ali, aquela parte móvel da parte fixa, ele puxa assim para longe, certo? E daí dentro dele, claro, tem muitos elementos que fazem o arco sumir, que faz tudo isso acontecer de maneira rápida e garante a isolação entre os dois lados, tá bom? Tá, esse é o disjuntor. O disjuntor serve para proteção, tá? Beleza. Mas quem que manda o disjuntor abrir e quem que manda o disjuntor fechar? Geralmente é um elemento chamado relé, que está desenhado aqui para vocês, ó. Essa relé aqui, certo? É uma relé de proteção. O que que ela faz? Ela identifica na rede, identifica na entrada se tá tudo certo. Tensão tá dentro do ok, corrente tá ok, beleza, continua funcionando. Mas e se der um curto, seja um curto trifásico, seja um curto, sei lá, deu um temporal, caiu uma árvore na linha de distribuição, deu um curto em todo um bairro. Ele identifica que deu esse curto, né? Ele tá medindo a corrente da linha, identificou a relé, né? É um equipamento, é um computador dedicado, identificou que teve esse curto e mandou um sinal de comando para o disjuntor. Daí o disjuntor abriu aquele comando, tá? Então essa é a parte, esse é o circuito de proteção daquele desenho da subestação que eu estava mostrando antes para vocês, tá? Quem manda abrir e fechar o disjuntor é a relé, tá certo? E claro, como que tu programa essa relé, né? Como que ela sabe que é um curto e não é uma sobrecarga? Como que ela sabe que tem que abrir ou não? Isso aí já é o outros 500. Daí tu aprende os círculos de proteção lá, enfim, tá? Tem muita teoria em cima depois para te estudar e aprender a programar uma relé para ela ligar ou fechar abrir ou fechar um disjuntor, tá? Então pensando na relé, tá? Ok, só para dar um exemplo, o relé ou a relé, eu acho que não tem artigo, tá ligado? Ela não é binária. Acho que tanto faz. Tá? Eu sempre, antes de me formar, eu sempre chamei de a relé, tá? Depois de velho eu comecei a chamar de o relé. Agora eu já nem escolho mais, tá bom? Relax, tá? Usa um arroba aí. Se a Luciane fala o relé, então é o relé, tá bom? Grace, sim, é uma resposta muito rápida, tá? Ele tem que ser muito rápido, porque ele tem que identificar o curto e tem que abrir o curto antes que ele cause danos no transformador, na linha, enfim, tá? Então é rápido, e isso é padronizado, isso é tudo calculado, tá? Em disciplinas de proteção, tu vai aprender isso. Então, Wellington, exato. O que que acontece com os disjuntores? Atualmente, né, os sistemas de proteção, ele não tem essa parte de controle interno. Ele pode ter, existem alguns que convertem, que eles já estão medindo diretamente, mas o disjuntor por si mesmo, ele tem essa câmera de extinção, né? O disjuntor por ele mesmo, ele não desliga automaticamente. É alguém que manda ele desligar, tá? Claro, tu pode ter tudo dentro de um produto só. Tu pode ter um equipamento que já está medindo, que já tem a relé e que já tem o disjuntor dentro, tá? Mas o disjuntor em específico, ele é só para fazer essa extinguição do arco, tá? Daí eu estava mostrando aqui para vocês, não sei se tu já viu algum desses disjuntores, seja de maior potência ou de menor, que são para que tem tudo dentro de um só. Se é difícil programar, nunca programei um, tá? Nunca programei. Mas sei que tem disciplina específica para aprender a calcular os parâmetros para dentro de um desse.
Renan, eu não sei se o disjuntor é o último elemento, tá? Mas dentro da subestação, eu não sei se ele vai ser o último que vai atuar também, tá certo? Aqui estão as imagens do que seria um relé desses aqui, tá? O relé, como diz a Luciane, né? O que seria um desses relés, tá? São elementos, são um computadorzinho, ou eles são bem parecidos com o que seria um CLP, né? Mas eles são um computador, tá certo? Que eles estão monitorando a tua rede, lendo tensão e corrente, e estão controlando o disjuntor, tá? Isso aqui é o relé, tá certo? É um equipamento parecido com esses aqui. E claro, tu numa subestação, tu não tem um só desses, né? Tu tem vários, tá? Tu tem vários desses equipamentos. E outra, essa estrutura que eu estou mostrando entre medir e atuar, ele não serve só para proteção, serve para medição, certo? Para te saber o consumo, serve para monitoramento, saber se tudo está ok ali ou não, serve para controle, né? Para fazer manobras e serve para proteção também. Em função disso que eu estava falando, como agora tu tem essas relés, que são basicamente uns computadorzinhos ali, que estão monitorando e atuando no teu circuito, e por terem vários desses dispositivos, tu tem vários computadorzinhos conversando, né? E a gente tem uma estrutura hoje muito semelhante a isso aqui, tá? Onde no chão de fábrica, ali no chão de fábrica, né, no nível de processo, lá tu tem os medidores, certo? E tá todo mundo conversando com uma sala lá onde estão esses relés. Esses relés estão lá dentro de uma sala, todos eles, para cada parte do circuito ou para cada juntor, enfim, não sei ao certo quantos que eles conseguem controlar por vez, mas eles estão conversando via rede, né? Estão todo mundo com protocolos de comunicação bem específicos. E esses dispositivos que estão conversando com o nível de processo, que estão recebendo as informações e atuando no processo, eles ainda estão conversando com um sistema chamado sistema supervisório, né? Então, se eu voltar aqui, ó, eu até tinha colocado um computadorzinho aqui, ó, tinha colocado não, né? A imagem tem um computadorzinho aqui escrito SCADA, tá? Quem nunca ouviu falar disso aqui, SCADA é um tipo de supervisório, tá? O que esse programa supervisório faz? Ele fica lendo variáveis e mostrando para os operadores, tá? Ele fica mostrando numa tela totalmente intuitiva, com informações necessárias, com avisos, né? Então, o operador que fica numa sala superior lá, ele fica conversando com o supervisório, com um programa de computador que fica lendo e atuando nessas relés e mostrando para o operador, né? O operador não vai lá no nível de processo ver o que está acontecendo, ele vai ficar lá naquela sala lendo as informações, certo? E claro, daí isso aí, esses dados que estão ali ainda podem ir para a nuvem, né? Daí tu tem, faz parte, uma subestação, ela não está ali isolada de tudo, ela está conversando com outras, ela está conversando com um nível superior, tá? Então tu tem basicamente essa estrutura de nível de monitoramento e controle de um CEP, tá? A gente quer abrir ou fechar por exemplo, na parte de proteção, tu quer abrir ou fechar um disjuntor, e quem faz esse processo é o relé, e esse relé, além de conversar com o processo, ele conversa com um sistema supervisório, tá? E esse sistema supervisório é o que o operador vê, é o que o operador manipula, tá bom? E esse sistema supervisório ainda conversa com um sistema acima dele, né? Então, tu tem em algum lugar aí alguém que está vendo uma tela com o país inteiro recebendo informações de todas as subestações, tá bom? Entendida essa estrutura? Eu não sei se eu estou perdendo vocês ou se vocês estão entendendo o contexto que eu quero entrar aqui, tá bom? Dentro dessas ideias que eu trouxe até aqui para vocês, tá? Que é o sistema elétrico e essa parte de proteção, eu vou deixar dois vídeos aqui para vocês que falam um pouquinho melhor sobre a proteção do sistema elétrico de potência e disjuntores para subestação, tá? É bem legal, são vídeos bem curtos e bem interessantes, tá? Vou deixar o link aqui para vocês assistirem depois. Esse aqui em específico, esse da direita, mostra como é que é um disjuntor por dentro, tá? Tem algumas imagens ali que mostra isso. Bom, mas voltando à nossa estrutura aqui, tá? Subestação tem essa estrutura básica aqui, tá? E dentro dessa estrutura a gente está olhando para esse pedacinho aqui só, tá? Olha que a gente pode ter uma estrutura semelhante para medição ainda, tá? Mas a gente focou aqui só nesse de proteção, tá? Foi só uma escolha.
Focando nesse de proteção, a gente tem essa estrutura que está aqui embaixo. E daí eu falei para vocês que o relé, ele está monitorando a subestação e está informando a situação desse disjuntor, tá? Ele está informando se ele vai fechar ou não, tá? Claro, tu pode ter depois um sistema de medição que também está mandando informação para o supervisório e assim vai, como eu tinha conversado antes, tá? Mas esse relé, por exemplo, ele está monitorando a tua rede, tá? Ele está monitorando o barramento aqui, ó. O que que é monitorar? Ele está lendo valores de tensão e corrente. O relé ele tem que saber como que está a corrente aqui e como que está a tensão. Tá a tensão dentro do que aquele disjuntor ou aquele transformador, né? Que depois do disjuntor, tu tem o transformador, né? Como tá aqui, ó. Tá dentro do que o transformador suporta. A corrente identificou curto ou não identificou curto, né? Ele está monitorando, ele está lendo a todo instante. Então, tu tem aqui um sistema que está lendo esses valores de tensão e corrente do teu barramento. Tu está medindo esses valores de tensão e corrente do teu barramento, tá? Lá nos cabos de alta tensão, ele está medindo. Qual que é a tensão que tem aí? Qual que é a corrente que está passando aí? Tua relé está fazendo toda hora isso, está fazendo em tempo real isso, tá? Porque ela está monitorando. E daí tem uma pergunta que eu tenho para vocês. Se eu falei para vocês que isso aqui é uma subestação, tá? Que está chegando uma alta tensão aqui, tá? E quando é alta, é na ordem das centenas de quilovolts, tá? E a corrente que passa aqui, vocês acreditam, ou vocês têm ideia que a corrente que vai circular aqui também é uma corrente na ordem dos quiloamperes. É uma corrente muito elevada, tá? É uma corrente, não desse lado, mas do outro, enfim, né? Mas vocês entendem que é uma corrente elevada, na ordem de centenas de amperes, pelo menos, dependendo da tensão desse barramento, tá? Mas é uma corrente elevada, certo? Uma corrente muito elevada e uma tensão muito elevada. E a relé tem que ler isso. Ou o relé tem que ler isso, tá? Relé tem que ler isso. E tu não pode, ou tu concorda comigo, que tu não vai enfiar na entrada do teu relé, como o teu relé é um microcontrolador, ele é um computador, tu não vai enfiar 100 amperes para passar dentro do teu relé. Tu não vai ligar 138 kV na entrada do teu relé, concorda? Que esse cara aqui, ele não vai medir diretamente esses valores de tensão e corrente, igual como a gente faz com o multímetro, né? Que a gente pega o multímetro e bota na rede e bota em série com um ventilador para medir a corrente, sei lá, tá? Tu não vai botar direto o equipamento de medição, que é o relé, lá. O que que a gente tem dentro desse relé, né? Uma estrutura básica, por exemplo, para vocês verem aqui, ó. É aquela estrutura básica de medidores que eu falei para vocês, ó. Tem um microprocessador, né? Um microcontrolador lá dentro, é um computadorzinho, tá bom? Que recebe informações do AD, né, do ADC lá, do conversor de analógico digital. E esse conversor digital analógico digital, ele recebe o sinal vindo de condicionamento de sinal, tá? Que são circuitos analógicos aqui, up-op, enfim, né, processando o sinal. Só que o sinal que entra aqui nas entradas analógicas, ó, tu tem basicamente duas entradas analógicas, tu tem uma de corrente e uma de tensão, ele tá medindo sempre corrente e tensão, então tu tem duas entradas AD nessa estrutura do relé. E tu não vai colocar aqui toda a corrente que tá passando lá, tu não vai botar direto o cabo dentro do relé para medir isso, tu não vai ligar direto o terminal do relé lá no barramento de alta tensão, tá? Tu não vai fazer isso. Aí dentro dessa necessidade que tu tem que fazer uma adequação entre o sistema que tu quer medir e o sistema que mede, tu tem que fazer uma adequação. Tu não vai ter, por exemplo, um multímetro ou um amperímetro de fundo de escala 200 amperes para te colocar lá. E aí tem um termo que eu falei agora que eu esqueci de falar quando a gente estava falando lá em multímetro, fundo de escala, tá? Fundo de escala é o máximo que aquele equipamento mede, tá? Então, se tu vai medir uma tensão de 13.8 kV, tu não vai ter um equipamento de fundo de escala 13.8 kV para medir, tá certo? Tu vai ter equipamentos que fazem essa interface entre o que tu vai medir e o sistema de medição, tá? Então, o nosso sistema de medição e monitoramento aqui é o relé. Como é que eu faço daí, né, a interface entre o barramento e essa relé? A necessidade que eu tenho é utilizar os chamados transformadores de instrumento,
ou transformadores de instrumentação, certo? Que daí são dois transformadores, porque eu tenho que fazer duas medidas. Eu quero medir tensão e quero medir corrente. São as duas portas AD da minha relé, certo? Eu preciso de um TP e de um TC, tá? Que é o transformador de potencial e transformador de corrente, certo? Acredito que esse termo não é novo para vocês, né? Ou é tudo novo? Vou molhar a goela. E daí é o seguinte, tu precisa desses equipamentos aqui para tornar compatível o sinal que tu tá medindo com quem quer medir, né? A relé é um computador, tu quer medir o quê? Corrente e tensão. Só que corrente e tensão são valores muito grandes, então eu não posso colocar direto, preciso de um equipamento que vai fazer o meio campo ali, que ele vai converter, que ele vai rebaixar os valores de medida, tá? E como é um equipamento que tem que me informar os valores aqui em tempo real, né, para o meu equipamento, aí já fica bem evidente que eles precisam ser equipamentos de medida com uma exatidão muito boa, que tem que ser robustos, que, por exemplo, se isso aqui é uma linha de 13.8, ele tem que ter uma isolação de 13.8 para minha sistema de medição, certo? Então, esses dois equipamentos aqui, que é o foco aqui, digamos, que eu quero conversar um pouco mais sobre vocês, é o TC e o TP, tá? Mas lembra, onde que estão esse TC e esse TP? Estão dentro de um sistema de proteção, ou um sistema de medição, ou um sistema de monitoramento. De um sistema lá, de uma subestação, por exemplo, como eu trouxe aqui para vocês, tá bom? Então a principal função desses caras aqui é rebaixar os níveis para poder medir, para poder atuar, ou para poder monitorar o meu sistema elétrico, tá bom? Então, vamos pensar primeiro, né, só no TC, tá? Vamos começar a fazer essa análise dos dois. Vou conversar hoje sobre generalidades e o que define um TC, quais os tipos, e na próxima aula a gente vai conversar sobre o TP daí, tá bom? Então, se a gente pensar no transformador de corrente, né, que aqui ele está representado dessa forma, tá? Eu lembro quando eu estava na graduação que eu não entendia por que todo mundo dentro de uma subestação tinha essa enrugada de cerâmica aqui em volta, né? Tudo que tu vê dentro de uma subestação tem isso aqui, tá? Você sabe o que é isso? Já conversaram? Já viram por que é esses enrugados de cerâmica em volta, né? Um real seria mais ou menos isso aqui, ó. Isso, são os isoladores, né? Como tu tem tensão muito elevada nesses condutores aqui, tu tem que isolar, aquilo tem que estar isolado, tem que estar longe do teu chão, da tua referência, né? E para garantir que não vai conduzir, tu usa elementos de cerâmica aqui, né? Esses anéis de cerâmica para isolar. Perfeito. Então, um TC, na real, ele é isso aqui, ó. Tá? Se tu for ver numa subestação lá de média tensão, de alta tensão, basicamente ele tem essa estrutura aqui, tá bom? E o que é a função, o que é a generalidade desse sistema, desses TCs, né? Ele tem, como aquilo que eu falei para vocês ali no slide anterior, ele tem por função fazer a interface da alta tensão com o sistema de leitura. Quando a gente fala de TC em específico, né, TCs para subestações, a gente tem um padrão que ele vai sempre no secundário desse transformador, a gente vai ter 5 amperes, tá? Então, para a corrente nominal do primário, né, não sei quanto que tu vai ter aqui, vai ter, sei lá, 200 amperes, no secundário tu vai ter 5. Ah, não, mas a minha rede é para 500 amperes. Ah, então eu vou ter que usar outro transformador de corrente que me dê 5, enfim, tá? Então é padronizado para subestações esse valor aqui, que o secundário desses caras são 5 amperes. Então mesmo que tenha cruzando 200, 300, 500 amperes lá no primário, ele é normalizado em 5, certo? Na corrente nominal do primário, ele vai fornecer 5 na saída. Claro, baixou, né? Assim, essa é a ideia. Só um detalhe aqui. Então, um transformador, né, de corrente, a gente está falando, ele é essencialmente um transformador. Mas, e daí, de um transformador, o que a gente tem? O que é importante, né, que a gente tem que lembrar? Que o transformador ele sempre vai ter uma coisa chamada relação de transformação, né? Então, o que esse transformador vai fazer para nós? Ele vai
transformar a corrente que circula do primário para a corrente que vai para o secundário, tá? Basicamente é isso, ok? E ele é essencialmente um transformador. E o que que um transformador tem, né? Quais que são as principais partes de um transformador? Ele vai ter uma bobina primária, um enrolamento primário, uma bobina secundária, que é o enrolamento secundário, e tu vai ter um núcleo, certo? E no primário do nosso transformador em uma subestação, o primário é onde está conectado o sistema de potência. E o secundário é onde tu vai fazer a medição, tá? É onde tu vai medir, onde vai vir o teu relé, onde vai vir teu medidor, onde vai vir o monitoramento, enfim, né? E outra parte que ele tem é o núcleo. Ele vai ter só um primário e só um secundário? Não necessariamente, tá? Depende da aplicação do transformador de corrente. Assim, o que eu falei, o transformador de corrente, ele é um transformador específico para medir corrente, tá? Ele foi construído para ser medidor de corrente, mas a estrutura continua sendo a mesma. Rolamento primário, núcleo, rolamento secundário. Dependendo da aplicação, ele pode ter mais bobinas no primário, mais bobinas no secundário. Tu quer fazer medição e outra coisa a partir do mesmo transformador. Tu tem mais bobinas secundárias, né? E assim vai pela necessidade, tá bom? Então, o que eu quero dizer só é que ele é essencialmente um transformador, e o transformador tem basicamente essas três partes. Tem o núcleo, bobina primária e bobina secundária. Bobina primária, no nosso caso, é o sistema de alta tensão. Bobina secundária é onde tu vai medir, tá? Quando a gente fala da estrutura que a gente analisa aqui, por exemplo, esses de subestação que eu estava mostrando para vocês, geralmente, como a tensão, a corrente, melhor dizendo, como a corrente do primário, né, é muito alta, geralmente como a corrente que a gente vai medir é muito alta, no nosso transformador específico, geralmente a bobina do primário é um condutor só. É só um condutor. O núcleo, geralmente é um núcleo toroidal, tá? Que ele tem esse formato aqui, que é um formato de alargador, digamos assim, né? Mas uma chulapa, né? Um núcleo desse tamanho, assim, mais ou menos, alto, assim. Tá? É um núcleo toroidal, claro, depende da energia que ele vai processar, pode ser maior ou menor, né? E no secundário são as espiras enroladas nesse núcleo. Então essa aqui, ó, é a estrutura básica, né? Só que eu queria chamar a atenção para vocês que o N1 tá aqui, certo? E o N2 tá aqui, são relação de espiras N1 para N2, tá bom? E como tu quer rebaixar a corrente, tu quer reduzir a corrente, tu tem muito mais espiras no secundário do que no primário, tá bom? Então, geralmente é essa estrutura estrutura física, né, do que compõe um transformador de corrente, tá? Um TC aplicado em subestação. E aqui a gente tem basicamente essas duas estruturas aqui, né? Como é que isso se comporta, né? Naquele elemento que a gente estava vendo lá na subestação, semelhante a esse aqui que a gente estava vendo antes, né? Basicamente o que a gente tem é que vai chegar por aqui a tua tensão, né? A tua corrente, melhor dizendo, vai entrar aqui, certo? Que ela vai entrar aqui para nós, né? Se a gente seguir o mesmo desenho ali, ó, tá entrando no terminal, e ele vai descer lá no teu condutor até aqui embaixo onde está teu núcleo, tá? Nesse caso aqui tem mais de um, tá? Mas imagina que é só um núcleo, ó, que seria esse mesmo núcleo que está desenhado aqui para vocês, ó. Então aqui está um núcleo com os enrolamentos secundários, por exemplo, ó, esse bem debaixo aqui, ó, onde estão as espiras do secundário ali, que elas vão sair para um terminal de medição aqui, ó. E a bobina do primário é só o fio que desce, cruza no meio do núcleo e volta e continua o circuito. E continua a corrente para lá, tá bom? Então, essa é a estrutura interna do que é um medidor de corrente típico para subestações, né? Ele pode ter um núcleo aqui embaixo, tá? Como é esse caso aqui. Ou ainda o núcleo pode estar aqui em cima, tá? Ou o núcleo pode estar aqui em cima. Depende, se tu desce com os fios de medição, com os fios do secundário, ou se tu desce com o primário, tá? Tem os dois jeitos. E claro, tudo isso aqui tá cheio de óleo, né? Tudo isso aqui tá cheio de óleo isolante ali. Tá? Essa é a estrutura básica de um medidor, de um transformador de corrente, tá certo? Nenhuma dúvida? Vamos adiante? Entenderam mais ou menos? E daí, dependendo de como que é construído essa estrutura, né, que é bobina primária, bobina secundária e núcleo, tu tem diferentes classificações de transformadores de corrente, tá? E daí as principais são o transformador de corrente do tipo bucha, tá?
que esse transformador de tipo bucha, basicamente o que ele tem é só o núcleo e o enrolamento secundário. Tá? Onde aqui, sempre quando tu vê S, né, S1 e S2 em transformadores de corrente, é onde tu vai medir. Esses terminais aqui que vão ir, por exemplo, lá para relé, tá? Vão entrar lá na porta AD da relé, tá? Ou do relé, ok? Então, um transformador do tipo bucha, geralmente eles são só isso aqui, é o núcleo e o secundário, onde eles são instalados diretamente em cima do transformador de potência. Então, aqui embaixo, esse cara é o transformador de potência, ó. Esse caixão aqui, ó, essa estrutura gigante aqui, ó, isso aqui é o transformador de potência, certo? E aqui tu tem as terminais de entrada e saída do teu transformador, tá? Então tu tem um TC tipo bucha diretamente abaixo do isolador de entrada aqui, onde o terminal de entrada, por exemplo, certo? Ele está instalado aqui e o que passa aqui por dentro é aquele contato aqui, né? O condutor que entra, por exemplo, no teu trafo. E na saída a mesma coisa, tá? Então, geralmente ele é desse jeito e ele é instalado diretamente em cima dos transformadores de potência. Esses aqui são os TC do tipo bucha, tá bom? Outro tipo de TC são os de núcleo dividido, tá? E daí, esses de núcleo dividido, o núcleo do meio ali, ele se abre, né? Ele se movimenta, ele se divide. E esse tipo de TC aqui, ele é muito utilizado nesse tipo de medidor alicate que a gente tem. Porque o que a gente tem aqui na real, o alicate, né, a pinça aqui dele é o núcleo, certo? E daí o primário é o que tu vai abraçar. O primário é o que tu vai abraçar. E dentro dele ele já tem o secundário enroladinho, certo? Que é, por exemplo, essa estrutura aqui do desenho para vocês. Isso aqui não é muito usual para sistemas de uma potência muito elevada, né? Corrente muito elevada, enfim, tá? Pode ter, claro, mas geralmente esses medidores menores, tá? E isso também não se restringe a medidores prontos, como esse cara aqui, mas também tu pode ter medidores semelhantes a esse aqui, ó. Onde, por exemplo, tu quer fazer um quadro de medição, tu usa lá na entrada trifásica, por exemplo, da tua empresa, coloca um em cada fase e a saída daqui vai lá para o teu microcontrolador, vai lá para o teu computador, né, onde tu vai ler esse valor do secundário, tá bom? O primário, então, é o condutor onde tu vai medir, onde tu vai abraçar com o núcleo, tá? Então, esse aí são os TCs do tipo núcleo dividido, tá? Outro tipo são os tipos janela, tá? Os tipos janela, ele é semelhante ao núcleo dividido, só que não é dividido, tá? E é semelhante aos bucha, só que os bucha não são, os bucha são direto em cima de transformadores de potência, né? Então tu tem esses tipos janela aqui, onde tu não tem o primário também, o primário vai ser, por exemplo, a barra onde tu vai medir, o circuito onde tu vai medir, tá? Então aqui tem o exemplo de um tipo desses TCs de tipo janela, tá? Tu compra essa roda cinza aqui, ó, tá? Tu compra esse cara aqui. E observa que tá passando aqui, ó, no meio dele, ó, tá passando o que seria o barramento de uma das fases do teu circuito trifásico, né? RST aqui nas cores vermelha, branca e azul, tá? Cada uma dessas aqui seria uma das fases, por exemplo, que está chegando na tua empresa, lá onde tu está fazendo a subestação. E daí cada um desses transformadores aqui está medindo a corrente da fase, por exemplo. Tá? Ele está refletindo aqui uma corrente de secundário para te medir quanta corrente tu está consumindo, né? Isso aqui, por exemplo, pode ir lá para um medidor. Tá? A saída deles vai lá para um medidor. Tá? Então tu tem diferentes tipos também de transformadores do tipo janela. A gente tem esses aqui também, ó. Quando a gente trabalha em circuitos de menor potência, eu acho que eu tinha um. Deixa eu ver onde é que tá. Eu não vou achar. Agora eu não vou achar. Ratei, eu podia mostrar um para vocês, bem semelhante a esse aqui, só que um pouco menorzinho, tá? Que são os TCs do tipo janela. Tu tem um enrolamento secundário já, tu já tem uma bobina secundária aqui, né? Então, por exemplo, aqui, ó, esses dois terminais é onde tu vai ler aqui, ó, por exemplo, S1 e S2, tá? E aqui ele já está enrolado no teu núcleo uma bobina secundária, onde tu sabe o N2, tá? E o N1 vai passar aqui dentro, né? Daí dependendo, não, mas daí o meu N1 é muito baixo, então tu vem aqui e dá mais espiras aqui para ele compensar a corrente ser baixa, tá?
Enfim, tem esses de tipo janela aí, podem ter grandes, podem ter menores, tá? Mas quando a gente fala de subestação mesmo, que são esses tarugão aqui que a gente estava vendo, tá? O, os tipos mais utilizados, tá? São os de tipo barra. Esses de tipo barra aqui, tu tem de novo aquela estrutura, né? Núcleo, enrolamento secundário, ó, S1 e S2. Só que ele já vem fixo, uma barra que cruza no meio desse núcleo. Então tu tem os contatos aqui, ó, P1 e P2, né? Que é primário 1 e primário 2, certo? Tu já tem os dois contatos. Então, um pequeno, por exemplo, né, pequeno comparando com esse tarugão aqui, ele tem essa estrutura aqui, ó, onde aqui em cima, ó, essas dois terminais, esses dois parafusos aqui é S1 e S2, certo? E aqui tu tem, por exemplo, P1 e P2 nesses outros parafusos. E essa barra que vocês estão vendo aqui, ela cruza dentro de um núcleo, que está dentro desse cara aqui, dentro desse encapsulamento, certo? E nesse encapsulamento ainda tem a bobina aqui, por exemplo, enrolada nesse núcleo S1, S2, tá? Esses de tipo barra são os mais utilizados, né? O que que a gente tem quando a gente fala em subestação? A gente vê sempre a barra aqui, ó, de entrada e a barra de saída. É a mesma barra, na real, né? E em volta dessa barra a gente tem o núcleo. E enrolado no núcleo ainda a gente tem a bobina secundária, que os terminais dela vai descer aqui para o nosso quadro de medição, por exemplo, e vai ir lá para relé, vai ir lá para o teu sistema de gerenciamento, enfim. Tá bom? Tranquilinho? Basicamente o que a gente tem de tipos, né? Tem outros tipos ali, dependendo do número de espiras do primário, do secundário, enfim. Mas a gente tem essas estruturas aí, onde os de maior potência, geralmente tipo barra, tá? Medidores, geralmente aquele núcleo aberto. Ok? Tranquilinho? Falando de transformador ainda, transformador de corrente, tá? Tem a relação de transformação, tá? Relação de transformação é muito importante, né? Porque ele é um transformador. Então a gente tem que saber qual que é a relação de transformação de um TC. Quando tu for especificar um TC, por exemplo, um dos parâmetros que tu tem que especificar é qual que é a relação de transformação, que tem a ver com a corrente primária e a secundária, ok? Então, essa relação de transformação, o primeiro termo importante que a gente tem é a relação nominal de transformação. Essa nominal é a que o fabricante te informa, tá? Então, no datasheet, na placa desse equipamento, ele vai te informar, bom, minha relação de transformação vai ser 200 para 5, vai ser 1000 para 5, enfim, certo? Essa é a relação nominal. E daí aquilo que eu falei para vocês, que é tudo para 5 amperes no secundário, né? Quando a gente está falando por exemplo, transformadores de subestação, essa NBR aqui, ela padronizou, né, como 5 amperes o secundário, e daí quando a gente vai ter, por exemplo, relações de transformações nominais, né, ele vai te mostrar uma coisa mais ou menos assim, ó, 200 para 5 em amperes, né, ele pode te trazer os valores absolutos de I1 e I2, se ele te mostrar com um hífen no meio, tá, I1 para I2, ou esse aqui, por exemplo, ó, de 1000 para 5, né, então I1 para menos, né, um hífenzinho para I2, certo? Quando ele traz as correntes nominais, ou ele pode te trazer pela relação de transformação também, né? Essa relação de transformação nominal ele pode te trazer pela relação entre o número de espiras, então 40 para 1, que seria a mesma 200 para 5 amperes, e daí tu usa a terminologia dois pontos, né? Dois pontos é quando tu vai botar a relação entre N1 para N2, por exemplo, tá certo? Ou ao contrário, desculpa. N2 para N1. A relação entre elas, tá? Então, quando tu vai trazer a relação de transformação, né, ele rebaixa 200 vezes a corrente, ele rebaixa 40, então é dois pontos, né, 40 para 1, 200 para 1. Quando ele vai te mostrar os valores típicos de corrente, é com if, tá? If. Então, é corrente primária menos hífen, corrente secundária. Tá bom? Isso é um nominal, é o que o fabricante diz que vai ter, tá certo? Mas não necessariamente é o que vai ter. E daí vem a relação real de transformação, tá? Então aqui, por exemplo, são os valores nominais, por isso que tem um Nzinho, né, também chamado de KC, né, e daí também pode ser chamado de RTC, tá, que é a relação de transformação do TC.
ou não. E ainda outra terminologia é a relação real de transformação, que daí são valores medidos. Isso aqui é um medido, tá? É um ensaiado. Tu, antes de ligar, óbvio, tu vai lá e vai ensaiar o teu TC para ver como é que tá dando, tá? E isso aqui pode sofrer várias alterações, alteração por temperatura, alteração onde está localizado, enfim, tá? Então tu tem a relação real de transformação e a relação nominal. A nominal é o que diz na placa, é o que o fabricante diz. A real é o que tu mediu, tá? E a real a gente denota pelo valor medido decorrente, pelo valor medido decorrente secundário, e denota pela letrinha KR, tá? Essa é a relação real. E daí a relação entre a relação de transformação real e a nominal, né, a gente chama de fator de correlação, tá? É um valor importante isso aqui, tá? E a gente já vai ver por que que é importante. Então, basicamente, é percentualmente, né, o quanto que está dando a relação real com relação à relação nominal, tá? Por exemplo, se a real está dando exatamente igual à nominal, né, lembra que a nominal é chamada de KC também, se a real está dando exatamente igual ao nominal, meu fator de correlação é 1. Né? Então, ele está 100% meu fator de correlação. Beleza? Se eu for expressar em percentagem, né, 1 é 100%. Mas se a minha relação real está dando menor que a nominal, né, por exemplo, em vez de ser um 40 para 1, em vez de ser 200 para 5, está dando 190 para 5. Né? Então, tu tem um valor diferente de 1 aqui no fator de correlação. Esse fator de correlação entre o que o fabricante disse, né, que é o QC, o que o fabricante disse que tem que ter e o que tu tá medindo, esse fator é muito importante na hora de tu avaliar a exatidão de um TC. Então, como a gente está falando de um equipamento de medição, certo? Ele tem que monitorar a corrente lá do barramento, ele tem que ser um valor muito exato, né? Dependendo da aplicação, claro, né? A exatidão é um parâmetro importante, melhor dizendo. Dependendo, por exemplo, se tu vai fazer medição, né? Se o secundário do teu TC está indo lá para medição de faturamento, ele tem que ser muito mais exato do que, por exemplo, um cara que está só monitorando para ver se está tudo certo. Concordam comigo? Sempre quando tu fala em dinheiro, o troço tem que ser mais exato, certo? E aí, em função disso, em função de necessidades de exatidão diferente para aplicações diferentes, tem essa classificação aqui de classes de exatidão desses TC, né? Então, existe classe de exatidão 0,3, 0,6, 1,2 e 3, tá? Menor que 0,3, tá? Um equipamento que tem uma classe de exatidão menor que 0,3, a gente já vai ver o que são esses valores, como a gente acha, mas se ele for essa primeira classe aqui, são TCs especiais, que é para um laboratório, que é para te fazer uma medição, para validar um certo experimento, enfim, quando tu quer fazer a nível de muita precisão, tá? Muita exatidão, melhor dizendo, certo? Então, menor que 0,3 é a primeira classe de exatidão. A segunda classe de exatidão é 0,3, tá? Esses são os medidores de energia elétrica, que vão, por exemplo, contabilizar o faturamento de um lugar, né? O quanto que tu vai pagar. Então, quando tu está falando do medidor de energia na entrada de uma subestação de uma empresa, né? Tu quer saber o quanto que tu vai pagar de energia, certo? Ou quanto que ele está consumindo de energia para poder calcular o faturamento, medidores TC de classe de exatidão 0,3, tá? Mas aí se tu já está falando de proteção e controle, né? Se tu quer ativar aquele disjuntor que a gente estava falando, né? O nosso exemplo inicial, que era ligar ou desligar um disjuntor, certo? Ou tu quer fazer manobras, ou tu quer identificar se está tudo certo ou não. Classe de exatidão 0,3 ou 1,2, tá? São divisões de classe de exatidão, tá? E ainda uma classe 3 ou superior de uso geral, né? E tu não tem obrigação nenhuma, é só para monitorar alguma grandeza, tu não tem obrigação para calcular a fatura, ou tu não tem obrigação de proteção, então é uso geral. Pode ser classe exatidão pior, tá? Tem mais um detalhe aqui, ó. Eu acho que fica evidente, né, que se é para o faturamento ele tem que ser mais preciso, e se é para proteção ele não precisa ser tão exato assim, mas enfim. Tem mais uma coisa que eu quero salientar aqui, que quando a gente está falando de controle e proteção, tá?
Então, tu quer falar de controle, como tá aqui, ó, por exemplo, ó. Faltou colocar aqui proteção, tá bom? Quando tu quer falar de controle e proteção, tá? Os TCs destinados a controle e proteção, eles têm que ter uma característica muito importante que aqueles de medição não precisa. Os TCs de controle e proteção, eles não podem saturar em elevadas correntes. Ou seja, se eu tiver um surto de corrente onde eu estou medindo, se tiver um pico de corrente, né, onde eu estou medindo, ele não pode saturar. A gente está falando de transformador. Transformador tem um núcleo. Núcleos saturam, né? Não, a relação de transformação ela é válida até um certo valor de corrente. Quando tu extrapola esse valor de corrente, não vale mais, ele satura. Ele perde a relação entre corrente primária e corrente secundária. Então, quando a gente está falando de transformadores de proteção, esses transformadores eles têm que suportar uma corrente muito elevada, tá? Se eu não me engano, é especificado em 20 vezes a corrente nominal, certo? Então, ele não pode saturar o núcleo até 20 vezes a corrente nominal dele, tá? Vocês lembram de onde que vem essa ideia de saturação lá? Vem lá da curva BH, né? Não sei se vocês viram essa curva BH já. Que dentro, aqui ó, dentro dessa faixa aqui, por exemplo, a relação de transformação dele é válida. Quando tu começa a entrar aqui, ó, não, aqui já está saturando. Teu núcleo já saturou. Então a relação de transformação não é mais válida, né? Lembrando que esse H aqui é NI, né? Ele é proporcional à corrente que passa na tua bobina. Então, tu tem que garantir que ele não vai cair na região de saturação quando tu tá falando em proteção até 20 vezes, por exemplo, a corrente nominal. Então ele tem que suportar valores muito maiores de corrente sem saturar. Já quando tu tá falando de medição, isso aí não é um critério tão importante. O que tu quer é exatidão. Não quer que ele suporte picos de corrente. Porque tu quer medir o quanto tu tá consumindo. Então, o proteção não. O proteção ele quer medir o pico. Ele quer saber se o pico está acontecendo mesmo ou não. Tá? Então, por isso que tem essa diferença entre TCs de proteção e TCs para medição, tá? Um é focado em identificar picos, identificar surtos, e o outro não, o outro é focado em ser exato, tá? E o que que implica isso? Implica no material que tu vai usar, implica nos condutores que tu vai usar, implica no como que ele vai ser construído, tá bom? E daí, quando a gente está falando em exatidão, né? Como é que eu classifico naquelas classes de exatidão que eu estava mostrando ali para vocês, tá? Para classificar esses TCs nas classes de exatidão, existe esse método aqui desse paralelogramo aí, tá? O que que isso aqui traz para nós, ó? Nesse eixo aqui, ele traz o fator de correlação, tá? Claro, ele está trazendo em percentagem, eu mostrei ali para ficar com em valor absoluto, mas enfim, é o fator de correlação. Lembrando que esse fator de correlação aí, né, eu coloquei aqui para vocês, ó, é o relação de transformação real pela relação de transformação nominal, certo? Então, é a real pela relação de transformação nominal, tá? Ali eu chamei de QC, né? Tá? Então, observa aqui, ó, se o que tu tá medindo, que é o real, tá dando igual ao que deveria dar, tu vai estar com um fator de correlação 100. Então, tu vai estar nessa linha aqui, certo? Eu esqueci de dizer o que que é isso aqui, tá? Esse paralelogramo, tá? Tu tem dois paralelogramos. As coordenadas são o fator de correlação e a defasagem angular entre corrente do primário e corrente do secundário, tá? Se o ponto de ligação entre o fator de correlação e essa defasagem angular estiver dentro desse paralelogramo aqui, ó, dentro do mais externo, certo? Quando eu estiver em 10% da corrente nominal, meu Deus, trancou tudo aqui. Quando a gente estiver em 10% da corrente nominal e 100% da corrente nominal. Deixa eu voltar. Esse paralelogramo aqui define se o meu transformador está na classe de exatidão ou não. Então, por exemplo, esse paralelogramo é o paralelogramo para a classe de exatidão 0,3. Se o meu ponto de ligação entre o fator de correlação e a defasagem angular tiver dentro desse paralelogramo, ele é classe de exatidão 0,3. Se estiver fora, ele não é da classe, tá?
E tu tem dois, na real, aqui, né? Tu tem dois dessas figuras. Tu tem uma que é definida para 10% da corrente primária nominal e um para 100% da corrente nominal. Então, tu tem que fazer basicamente dois testes. Põe 10% da corrente nominal, mede o fator de correlação, mede o beta, tá? Põe 100% da corrente nominal, mede a defasagem angular, mede o fator de correlação. Se o ponto ficou dentro dos paralelogramos, para 10% e para 100%, beleza, ele é daquela classe de exatidão. Ah, mas daí não, daí eu dei a relação entre a corrente que tinha que ser e a corrente que é, deu muito grande, né? Deu um erro muito grande com relação ao valor nominal, a exatidão está baixa. Então ele cai um ponto fora. Então não é desse nível de exatidão, tá? Então ele não é 0,3, certo? Basicamente é isso, tu vai medir a defasagem angular entre primário e secundário, porque tu vai ter a corrente primária, né? Tu vai ter a corrente primária e tu vai ter a corrente secundária, com pico em 5, por exemplo. Existe uma defasagem angular e existe uma relação de corrente de pico secundária e corrente de pico primária. Esse teste das empresas que fornecem o TC fazer ou nós quando instalamos? Tu, antes de instalar, tem que fazer, tá? E depois, quem libera de funcionar, né? Quem libera uma subestação para funcionar, vai verificar se isso aqui tá certo, tá? Por exemplo, na medição, né? Para a parte de medição, principalmente, quem vai liberar a tua subestação de funcionar, eu não sei quem é o órgão específico, ele vai ter que se certificar que isso está certo, ou então tu vai ter que mostrar que isso está certo, tá bom? Então a empresa vai fazer, mas tu como engenheiro vai fazer também, tá? Tu vai lá e vai medir. Põe uma corrente, põe primeiro, né? Qual que seria o procedimento? Tu põe no primário, coloca 10% da corrente 1 nominal, coloca 10% nela, mede a corrente do secundário. Mediu a corrente do secundário, daí tu calculou o KR para 10% da corrente nominal. Dividiu pelo valor nominal da relação de transformação, tu achou o FR para 10%. Mediu a defasagem angular entre primário e secundário, tu tem o ponto para 10%. Depois tu coloca 100% da corrente primária nominal, mede a secundária e mede o ângulo, né? Aqui também mede o ângulo, certo? A partir da corrente secundária nominal, tu calcula o FCR para 100%. Daí tem que estar dentro do maior aqui. Daí tu garantiu que ele está naquela classe de exatidão. Se não tá e tu precisa que esteja, bom, então tu vai ter que tirar aquele trafo de lá e mandar arrumar ou trocar por um que esteja, certo? Isso aqui é para a classe de exatidão 03, tá? Que foi a primeira que eu falei lá, que é para sistemas de medição. Tu tem igual para a classe de exatidão 1,2 e para a classe de exatidão 0,6, tá? Com valores diferentes aqui de beta e fator de correlação, tá? Então, compara de novo, né? A mesma coisa, mesmo procedimento. Tá? Isso aqui, para classe de exatidão menor que 3, tá? Quando a gente fala em classe de exatidão 3, daí isso não precisa mais fazer a comparação com esses paralelogramos, tá? Ele só tem que atender o fator de correlação, tá? Que daí não tem que atender essa classe de... Não é tão criterioso com relação à classe de exatidão, tá? Só esse detalhe aí para se tu quer os transformadores de classe 3 ou superior, né? Eu não sei se tem superior, para falar bem a verdade. Mas os de classe 3 que não são destinados nem para medição, nem para proteção e controle, enfim. Então eles não têm que atender tanto, não são tão criteriosos com relação a isso. Para ser classe 3, ele só tem que atender o fator de correlação, tá? Que é a relação entre relação de transformação que tu mediu e relação de transformação nominal. Sendo que a nominal é dado pelo fabricante, né? Dado de placa, a gente diz. Falando em dado de placa, né? Eu trouxe aqui umas imagens do que é um transformador de corrente e como, o que vocês vão ver escrito nele, né? Quais são as especificações que vocês vão ter. Então, por exemplo, esses aqui, ó, que é um de janela aqui, por exemplo, certo? E esse aqui que tem múltiplos enrolamentos, tem enrolamento no primário e no secundário. O que a gente tem definido nesse cara sempre, né? Olha aqui, ó, que a primeira linha que ele te traz aqui, ó, relação, né? Qual que é a relação de transformação, tá?
Então, olha que a relação de transformação dele é 20 para 5, ó. Então, olha que o secundário é 5, aquele valor padronizado que eu tinha falado para vocês, tá? Então, ele é 20 amperes para 5. Se passar 20 no primário, ele vai ter 5 no secundário. Basicamente isso, tá? Outra coisa que ele vai ter trazer é a exatidão, ó. Então, ele sempre vai ter trazer um valor semelhante a isso aqui, ó. Ele é 0,6, tá vendo, ó? 0,6 C1205, estão vendo isso? Ele é classe de exatidão 0,6, tá? Ele é numa classe de exatidão 0,6. O que é esses outros números que tem aqui? Bom, daí são outros parâmetros que eu não trouxe aqui para vocês, tá? Eu só trouxe a classe de exatidão. Se eu não me engano, isso aqui tem a ver um pouco com a coeficiente de temperatura, que ele diz o quanto que vai variar de acordo com a temperatura, tá? E mais alguns critérios aqui, tá? Mas o que eu mostrei para vocês foi a classe de exatidão, então ele é uma classe de exatidão 0,6, certo? Frequência, né? Frequência para nós aqui é sempre 60 Hz, né? Mas ele trabalha com 50 também. E outros critérios aqui, como isolação e quais as normas que ele está de acordo, tá? Então esse aqui foi o primeiro, eu identifiquei ali a relação e a exatidão que eu mostrei para vocês. Olha esse secundário aqui, ó. Mesma coisa, ó. Relação 300 para 5, né? E corrente primária, corrente secundária. Olha a classe de exatidão dele, 0,6 também, beleza? E 60 Hz também, tá? Isso aqui são dois tipos de ETC, e aqui tem dado de placa de outros, ó. Então, olha outros aqui, ó. Nesse aqui, né, tipo, número, ano, tensão máxima, então esse aqui mede, ele tem uma isolação máxima de 15 kV, trabalha em 60 Hz, certo? Peso, aqui, ó, IP e S, ó. Esse aqui já trouxe a nomenclatura do jeito que eu tinha falado para vocês, ó. IP, hífen e S, ó. 25 para 5, tá certo? Então aqui ele já trouxe a relação de transformação, 25 para 5. E olha esse último aqui, ó, exatidão, ó. Exatidão. Então ele é uma classe de exatidão 0,3 C12,5, tá? É o 0,3, ok? Então esse cara aqui, ele é do tipo 0,3. Isso, a corrente nominal, a do primário, é 25 amperes. Essa é a corrente nominal do primário, tá? Essa é a IN1, por exemplo. Isso aqui, ó, é a relação de transformação nominal, certo? 25 para 5, ok? E daí olha aqui, ó, o que mais que mostrar? Ah, ele trouxe aqui também, ó, sempre os terminais primários, né? P1 e P2, S1 e S2, né? A corrente entra aqui e sai aqui, tá? Isso aqui é importante também. Mais um exemplo aqui, ó. Transformador de corrente, tipo, fulano de tal, ano, frequência 60, ok? Número, uso interno. Ah, isso aqui é importante também, ó. Uso interno, tá? Esse outro, o anterior que eu mostrei aqui para vocês, ó, esses dois são de uso interno, geralmente, tá? O uso externo são aqueles que têm a cadeia de isoladores, tá? 5 kg, tensão máxima 600 volts. Aqui, ó, IP e S, ó. IP e S, ó. 3.200 para 5, né? Então essa aqui é a relação de transformação dele. Olha que é uma relação de transformação bem maior. Ok? E a classe de exatidão aqui de novo, ó. Classe de exatidão 0,6. Beleza? 0,6 significa o quê? Ele não é para medição, tá? Provavelmente ele é para proteção, tá? Esse aqui é 0,3, ó. Esse aqui pode ser para medição. E provavelmente é, porque a corrente de pico do primário, a corrente de pico, não, a corrente nominal é bem mais baixa, ó. Então ele suporta correntes menores, ok? Então ele é uma classe de exatidão 0,3. Beleza? Entendido isso que eu quis mostrar aqui para vocês de dados de placa? Aqui tem mais dois exemplos, tá? Só para lembrar vocês, ó. Isso que eu estava falando para vocês de uso interno e uso externo, tá? Isso aqui, ó, é uma imagem de entrada daquela subestação, por exemplo, de uma entrada de uma indústria, tá? Que é dentro, que ela é interna, ok? O que a gente tem aqui, ó? A entrada da rede tá por aqui, né? RST. Chave seccionadora, ó. Isso aqui são as chaves seccionadoras que vão abrir e isolar todo o teu circuito. E daí olha que logo na entrada, aqui depois dessa parede para a esquerda aqui, tu vai ter o disjuntor, tá? Antes do disjuntor, tu tem aqui, ó, aqui embaixo, ó,
Quem que são esses carinhas aqui? Deixa eu perguntar para vocês. Quem que vocês acham que são esses carinhas de baixo? Algum chute? Esses de baixo aqui, não, isso aqui é interno, ó. A gente tá falando na da esquerda aqui, né? Esses aí são os TP, exato, são os transformadores de tensão, Luiz, ó. Esses de baixo aqui, ó, são os TP, tá? O que a gente tava falando são os TC, né? Em vez de eu perguntar os de cima, eu sou burro, porque a aula foi sobre TC e eu tô perguntando os TP. Olha aqui, ó. O que que vem lá, ó? Vem, por exemplo, uma fase aqui, ó. Pá, chegou aqui nessa buliquinha, entrou. Depois ele saiu da buliquinha e continuou o circuito, ó. Então esse aqui é o TC, que a corrente entrou nele e continuou. E olha que eu peguei uma derivação daqui, ó, e ele só foi lá, ó, foi lá, puf, e ficou. Então esse aqui é o TP, que é o assunto da nossa próxima aula, tá? Mas o TC tá aqui em cima, tá? Chave seccionadora, TP e TC, provavelmente esses caras aqui são da medição, tá? Esses caras aqui são a saída deles, né? A saída do TP e do TC vão ir para um equipamento de medição. Então, provavelmente esses aqui são de classe de exatidão 03, tá? E olha o que a gente tem na subestação já, ó. De elevada tensão. Isso aqui é uma interna, né? Provavelmente de média tensão, e essa aqui uma de alta tensão, né? Tu tem aqui a linha de transmissão, né? Com as 3 fases chegando aqui no teu circuito, tá? Vamos fazer o percurso de uma, ó. Vamos pegar bem da frente aqui, ó. Tá descendo aqui e chablau. Chegou nesse cara aqui, ó. Isso aqui, ó, é uma chave seccionadora, ó. Daqui para cá, ó. Isso aqui, ó, vai abrir esse carinha aqui, né? Ele pode abrir ali. Então, isso aqui é a chave seccionadora. Da mesma forma que tu tinha aqui, ó, na baixa tensão, no de média tensão, tu tem aqui, tá? Sai dessa chave seccionadora e nós vamos descendo aqui e cruza nesse carinha aqui, ó. Esse primeiro aqui, esse carinha aqui, quem que é? Nenhuma sugestão aqui? Isso, né? O TC, ó, ele entrou e saiu, né? Então provavelmente é um TC do tipo barra, né? Então ele entrou e saiu aqui, ó. Então a corrente flui por dentro dele, ele está medindo a corrente. Então esse aqui seria o nosso TC. Olha que o secundário dele, que está aqui embaixo, ó, eles estão indo todos os medidores ali, ó, tem mais um para cada fase, né? Eles estão vindo para essa caixinha aqui, ó, tá? E essa caixinha aqui, de forma subterrânea, manda essas medidas lá para a central, né? Ou para um relé, ou para um medidor, ou para um sistema supervisório e assim vai. Então passou do TC, ó, chegou nesse cara aqui, ó. Entra lá em cima e sai aqui embaixo. O que que é esse cara aqui? Esse é o disjuntor, perfeito. Ó, esse aqui é o disjuntor, ó. Tu tem um disjuntor para cada fase, então na real que tu tem aqui, ó, o disjuntorzinho, tá? Que lá no desenho a gente representa pelo quadrinho, né? É um quadrinho assim. Então aqui tu tem o disjuntor, beleza? E quem comanda esse disjuntor, bem como das outras fases, ó, tá aqui embaixo, ó. Ah, isso aqui, ó, quando a gente está falando de subestação, ele basicamente é um elemento eletromecânico que tu tem ali. Tu tem um motorzinho, tá? Um motor normal, um motor pequeno, que ele carrega uma mola, certo? E essa mola que vai fazer o teu disjuntor religar, tá? Então, quem comanda isso aqui também, de novo, é um sistema de comando, tá? Então, isso aqui também tem, ó, tem os cabos indo de forma subterrânea para a seção de comando. Então, passou no disjuntor e segue para o que seria o nosso transformador, né? Aqui para a esquerda, aqui tu teria o transformador rebaixador, tá? Aí tem uma dúvida que eu não tenho absoluta certeza, tá? Mas eu tenho quase certeza que esses carinhas aqui, ó, tá vendo que tem 3, ó? Esse aqui seriam os teus TP, tá bom? Beleza? Entenderam essa estrutura aqui, aonde que estão esses elementos que a gente falou? Tanto aqui é a mesma coisa do que aqui, tá? Só que aqui tu tá falando em alta tensão, cadeia de isoladores, aqui não. Bom, ainda nesse assunto, tá? Tem para dar uma contextualizada melhor aqui para vocês, tem vídeos curtos aqui também falando sobre o primeiro, sobre esses TCs destinados à proteção, tá? Que ele mostra basicamente
o que que é um TC, tá bom? Um resumão, bem curtinho. Esse outro aqui é um magrão, é um eletricista, que ele mostra uma subestação por dentro, tá? Uma subestação igual essa aqui, ó, que eu tirei essa foto aqui, ó, que tem esse padrão. Vocês vão ver que todas as subestações internas, assim, elas têm esse mesmo padrão, onde a primeira baia é a entrada com medição, a segunda baia é disjuntor e a terceira é trafo, tá? Então ele mostra isso aqui por dentro, também é bem interessante vocês darem uma olhadinha. Essa aqui vocês podem olhar em 2 vezes, tá? E esse aqui que eu achei bastante interessante, que é um projeto de desenvolvimento que fala sobre o que é o futuro desses TCs e TPs, tá? O que que acontece hoje? Isso que eu estava falando para vocês, né, sem de voltar aqui, ó, o TC, tá? Ele tá aqui, ele tá no chão, tá? Ele tá lá na subestação. A saída dele, né? A saída dele com a informação aqui, isso aqui é um fio de cobre que vai ir pelo chão até a tua cabine lá de comando. Então ele vai andar por metros, às vezes mais de 100 metros, um cabo levando essa informação lá para o relé ou para o relé que está dentro da cabine. Igual aquela imagem que eu mostrei no início para vocês, certo? Então, isso gera muitas perdas, muito ruído, muito problema, né? Então, o que eles estavam propondo ali é como fazer essa comunicação aqui, tu botar aqui já, ó, aqui, em vez de colocar só os fios levando informação, aqui eles colocam um elemento como se fosse um modem, um cara que transforma esse sinal que tu tá lendo do TC em dado, né? Então, ele joga numa fibra ótica e daí manda para a rede de internet e Brasil. Ali na imagem da esquerda do slide anterior, o TP tem um ponto em comum da subestação interna. Isso, aqui, ó, esses pontos aqui, né, que tu falou, aqui, aqui e aqui. Isso aqui? Isso. Isso aqui é a referência, tá? Esse aqui seria o teu terra. Porque quando tu mede tensão com referência a um ponto, tá? Então, o que tu teria aqui, basicamente, né, o circuito aqui desse cara seria algo assim, ó. Tu tem, por exemplo, aqui na entrada, né? Tu tem o barramento de entrada, tu tem a... essa caneta não ficou legal. Será que essa fica melhor? Deixa eu apagar aqui. Tu tem o barramento, né, de entrada, certo? Tu tem a chave seccionadora, tá? Que é esse cara aqui, beleza? E daí tu tem aqui para diante, ó, tu tem o enrolamento do primário do teu TC, que a gente sabe que não é um enrolamento, que é só o fio passando por dentro do núcleo, né? E daí ele continua, né? Aqui é o TC, certo? O TP, o que que ele faz? Ele pega aqui, ó, e o enrolamento primário do TP tá com relação à referência, certo? Com relação até o terra aqui, tá? Isso aqui é um símbolo de carga, né? Então seria algo mais ou menos assim. Entendeu? Ele tem que ter uma referência para poder medir tensão, né? Ou tu tá medindo entre as fases, ou tu tá medindo da fase para o terra. E daí o secundário dele aqui depois vai lá para o equipamento de medida. E aqui no teu TC vai lá para o equipamento de medida. Ah, tá. Não, não, tá. Entendi o que tu quis dizer. Não, provavelmente o para-raio tá do lado de fora aqui, tá bom? Esse ponto em comum aqui é a referência, tá? É o aterramento, tá? Daí, claro, assim, ó, existe outra coisa. Tu pode ligar esses medidores em estrela, em triângulo, né? Daí os TPs tu tem estratégias de medição diferentes, tá? Mas é o papo para outra hora, tá bom? E daí isso que eu tava falando aqui, né? Esse vídeo aqui fala de um projeto que transformou a comunicação de dado desses transformadores de forma digital, né? Que a saída aqui desses caras agora é em fibra ótica, tá? Basicamente isso. Tu pensa assim, é uma coisa bem simples, né? Mas esse projeto que fez isso, tá? Um dos projetos, claro, que fez isso. Tá certo, gurizada? Alguma dúvida nisso aí? Deu para entender alguma coisa? Já sabiam de tudo isso? Chovi no molhado? Inventei coisa para vocês? O que vocês acharam? Tá de boa? Se tá de boa, se ninguém tem uma dúvida, sugestão, se ninguém tem nada, era isso aí, pessoal.
Hoje a gente falou basicamente dos TCs, né? Eu tentei